Ok, pessoal, já de volta. Daqui a pouco, olha só, eu tenho os preços da Original Drogaria, ofertas diárias, né? Todo dia tem ofertas na Original Drogaria. E também uma oferta nova que chegou do Super Gasbras. Já já eu passo para vocês. Antes de eu chamar o Dr. Ricardo, mostra pra gente, ô Júnior, por favor, o diário de hoje, a edição de hoje do jornal O Diário. Eu falei Júnior? Falei Júnior? Caramba, de onde eu tirei Júnior? Então faz o seguinte, Gilberto, meu amigo, meu produtor, o dono do meu programa, por favor, jornal Diário de hoje. Obrigado. Na edição de hoje, os dois caem no golpe em Teresópolis. Já já vou falar sobre isso. O pessoal cai nisso, eu não sei como é que pode o pessoal cair em golpe de internet. Eleito pela primeira vez, Caio Fischer fala sobre seus projetos. Esteve ontem aqui no programa e conversou, fizemos um bate-papo e a Lara botou hoje, já fez a matéria, já está lá no jornal. Prefeito Vinícius pagou verbas rescisórias a 86 comissionados que foram admitidos na prefeitura. Isso aí. Já virei. Valores pagos aos contemplados ligados ao atual governo e alguns superam a marca de 200 a 300 mil, enquanto rescisões de outros governos não são pagas. Após 2 anos, a praça de alimentação da Feirinha é reaberta. Região Serrana mostrou o faturamento da região serrana, recorde em bares e restaurantes. Pode virar, agora sim, Gilberto, obrigado. Transplantes são seguros e salvam vidas, dizem entidades. Procon esclarece dúvidas sobre reajuste e mensalidades escolares. Já já eu entro com essa matéria. Está ali a matéria do Caio, assinada pela Lara, né, ela que fez a matéria, ele com a esposa estiveram ontem aqui no programa. Atenção para essa matéria, o vereador Fidel, já já também vamos falar sobre isso. Vinícius pagou verbas rescisórias a 86 comissionados. Isso é um absurdo. Eles foram exonerados e depois readmitidos. Um agente público que ficou apenas 18 meses na prefeitura recebeu o dobro do que o outro no mesmo cargo por mais de 40 meses. Olha quanta coisa errada, hein? Pode virar a página. Diário recebe visita de alunos da escola Irene Santana do Vale. Já já falo sobre isso. Dona T, restaurante de Teresópolis, inova com café da tarde temático, ok? Região Serrana registra o faturamento recorde em bares e restaurantes. Ok, pode virar. Educação, uso de telefones celulares e inteligência artificial, se bem empregados, podem trazer benefícios para estudantes. Polêmica e o Brasil inteiro já debatendo isso aí, né? Seleção Sub-20 está em Teresópolis. Após 2 anos, praça de alimentação da Feirinha do Alto é reaberta. E pode virar a página. Cavalos, a matéria que você acabou de ver, causam risco na Teresópolis Friburgo. E os classificados do jornal O Diário, os mais completos de toda a região. Os mais completos da região serrana, os classificados do jornal O Diário. Doutor Ricardo, ontem uma pessoa falou comigo, perguntou que negócio de transição é esse? Quando é que o prefeito assume e vai assumir? As pessoas realmente elas não a maioria, eu arrisco a dizer que a maioria não sabe que passa agora, esse momento pós-eleição, existe uma transição de governo. O que é uma transição de governo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Pois é, a transição de governo, a gente até chama muito como transição mesmo, como se fosse um outro governo que estivesse acontecendo à parte. Mas, na verdade, o que acontece? O candidato, né, que foi eleito prefeito, ele passa a ter que receber todas as informações da prefeitura para saber como que a prefeitura funciona, como que ela está trabalhando, como que ela está efetuando os pagamentos, de onde está recebendo dinheiro, tudo isso. E aí, as contas todas da prefeitura, tudo isso passa por esse processo de transição. Para que quando ele, de fato, tome posse, né, que é dia 1º de janeiro, é quando realmente ele passa a ser o prefeito da cidade, ele já tenha ciência de todas essas informações.
comparando, é como se fosse num processo, numa demissão num trabalho, que você tem um aviso prévio, que você vai trabalhar 20, 30 dias ali, né, naquele aviso prévio, e a pessoa que vai ocupar o seu lugar depois, ela vai para lá antes e começa a aprender a trabalhar ali, a entender como é que funciona, os dados todos da empresa, tudo isso. Comparando, né, de forma para ficar mais simples da gente entender, é isso. Mas esse período de transição é por conta disso. Você vai pegar algumas pessoas que são da confiança do prefeito eleito, ele coloca ali, a prefeitura ela tem a obrigação de dar esse espaço para ele, e aí ele começa a trabalhar e buscar todas as informações da prefeitura, para que no dia 1º ele não tenha que começar a buscar essas informações. E o prefeito atual ele tem a obrigação de passar essas informações. Ele não pode esconder informações, ele não pode fazer nada disso. Senão ele pode responder futuramente por isso, né? Então ele passa a ter essa obrigação. Isso surgiu, né, no processo, quando Fernando Henrique foi passar o governo para o Lula, lá em 2002, ele criou essa espécie de transição de governo que foi muito boa, porque aí facilita muito quem vai entrar já saber o que está acontecendo. Na próxima segunda-feira, já confirmei ontem à noite, às 11 horas da noite, eu estava conversando com ele, o Léo vai estar aqui com a gente, o Leonardo vai estar aqui com a gente, e a gente vai falar sobre transição de governo, que eu até arrisco a dizer que quem deve chefiar o grupo de transição, que é o que eu vou perguntar agora ao Ricardo, como é que funciona. São 10 pessoas num grupo, né? Quem deve chefiar esse grupo é o Gilson Barbosa. Se eu não estiver muito enganado, especulação minha. Mas eu acho que o Gilson que vem chefiando esse grupo de transição. E aí, confirmado o Leonardo, segunda-feira aqui no programa. Esse grupo de transição, ele atua em toda a prefeitura? Sim, ele tem que atuar. Tem uma pessoa que comanda, né? Você passa a ter alguém comandando ali, é um grupo que é como se ele estivesse estudando o funcionamento todo da prefeitura, o que ele vai encontrar no dia 1º. Então, ele atua, ele não toma decisões na prefeitura. Mas é mais a parte administrativa, né? Sim, é mais a parte administrativa, porque ele precisa ter essas informações, ele precisa buscar esses dados, ele precisa saber quem é que a prefeitura está devendo, como que vai ser feito o pagamento, isso tudo ele tem que entender, para ele saber o que ele vai encontrar no dia 1º. Tá? Ele não toma decisões, as decisões não são do governo de transição, tá? As decisões continuam sendo do prefeito Vinícius Clausen, aqui em Teresópolis continuam sendo até dia 31 de dezembro. Ele é o prefeito, então ele que toma as decisões, ele que exonera, ele que admite funcionário, né, em cargo comissionado, tudo, ele que faz isso tudo. O que o governo de transição faz é entender como a máquina pública está funcionando e dali ele começar a criar meios para no dia 1º de janeiro ele já saber onde ele vai agir, quem ele vai colocar, como que ele vai trabalhar. Então, o governo de transição ele é importantíssimo por isso, porque ele já vai conhecendo a máquina. E, inclusive, para não permitir também que quem está na máquina possa utilizar indevidamente os recursos da prefeitura no final do governo, né? Então, para impedir isso. Esse tipo de situação, por exemplo, que saiu no jornal, né, hoje... Que eu vou te perguntar já sobre isso. Exatamente. Esse tipo de situação é algo que o governo de transição pode trabalhar em cima, né, até para ele começar a tentar travar esse tipo de situação para que não retire todo o dinheiro da máquina pública. Porque senão o governo atual não é o governo Vinícius. Isso em qualquer lugar. Sim. O governo vai retirar o dinheiro da máquina pública, da prefeitura e quem assumir. Que o que está acontecendo é o seguinte, o prefeito Vinícius pagou verbas rescisórias a 86 cargos comissionados, eles foram exonerados e depois readmitidos na prefeitura. Teve gente que recebeu entre 200 e 300 mil reais, Ricardo. Isso é um absurdo, né? Numa cidade em que você passou o ano inteiro aí com dificuldade para pagar o hospital e tudo, e agir dessa forma no final do governo é um absurdo. Tá? Independente se eles têm direito de receber ou não estou discutindo aqui o direito de cada um que está ali no cargo comissionado ter o direito dele receber. Se ele tem o direito de receber correto, sim. Claro que existem ali algumas situações que a gente já começa a olhar com outros olhos, como essa questão de um que ficou 18 meses, o outro ficou 40 meses e o valor está sendo batendo quase o mesmo. Né? Então, você passa a ter um pouco, olhar com outros olhos isso. Mas, independente disso, é um absurdo, porque se você está exonerando e readmitindo logo depois, na verdade, você só quer pagar a ele o que ele tem direito, antecipadamente. É isso que eles estão fazendo. Né? E aí eu entendo que seria um caso de fraude
realmente, porque o que ele está fazendo? Ele não exonerou de fato aquele funcionário, aquele secretário, por exemplo. Ele só está tirando para ele justificar o pagamento da rescisão e logo depois readmitir. E por que ele faz isso? De um lado, com medo do próximo prefeito, na hora que exonerar, não pagar, e de outro lado, porque ele quer realmente limpar a máquina pública ali financeiramente e não deixar nada para o próximo, né? Não deixar para deixar problemas para o próximo. E isso, para mim, isso está ficando muito nítido nesse governo do Vinícius desde o meio do ano para cá, em que ele começa a gastar muito, tá, em outras coisas, exatamente para não deixar o dinheiro para o próximo prefeito e dificultar o governo do próximo. Isso é uma coisa que eu vou conversar com o Léo na segunda-feira que vem. Eu conheço pessoas que foram secretários no governo passado e que têm dinheiro para receber e que não conseguiram receber e virou precatório. Sim, exatamente. E virou precatório aí esquece. Né? Pois é, e tem muita gente, não é pouca não, muita gente no governo passado que ficou sem receber, tá? E tem que receber por precatório, e não é correto que agora esses ultrapassem essa fila, tá? Para receberem antes dos outros. E ultrapassaram. Isso está nítido que ultrapassaram. Porque para não ultrapassar, todos os outros tinham que ter recebido. E não é isso que aconteceu. O precatório, no passado, ele era negociável. Você podia vender um precatório. Você tinha uma dívida que se transformava num precatório, né, e você vendia esse precatório. Tinham pessoas que compravam. Isso ainda pode? Pode, isso ainda pode. O que acontece, por exemplo, aqui em Teresópolis, é que, na verdade, quando você tenta vender, eu mesmo tenho alguns precatórios de clientes que a gente já tentou vender e tudo. Quando você tenta vender, quem está comprando, ele analisa a prefeitura, se ela está pagando precatório, se não está, como que está sendo feito. E quando ela verifica que a prefeitura não está efetuando esse pagamento, né, ela não tem um regramento correto, um planejamento correto de pagamento, simplesmente não compram. Né? Eu tenho alguns precatórios do governo federal, quando o cliente precisa vender, a gente consegue vender fácil. Perde-se um dinheiro alto, até um percentual grande, mas vende. Mas depende do valor também do Depende do valor, exatamente. Dependendo do valor, você perde ali, às vezes, 25%, 30% do valor do precatório. Mas do estado do Rio você consegue também, mas é mais difícil, mas consegue ainda. Perde um pouco mais e tudo, porque o estado já não paga tão bem quanto o governo federal. De prefeitura? Agora, de prefeitura, aqui de Teresópolis, então, muito difícil vender. Pode ser vendido, mas é muito difícil. Porque quem está comprando, ele precisa saber quando que ele vai receber. Né? Ainda que seja daqui a 5 anos, mas ele precisa ter um norte. O governo Vinícius, então... O governo Vinícius não sabe. Entendeu? Quer dizer, seria o governo Vinícius. Porque o precatório ele é de outros governos. Sim. Mas aí você vai vender, mas o governo, o prefeito atual é o que vai pagar. Né? Se ele não tem um planejamento correto de pagamento, que é o que acontece em Teresópolis, você não sabe quando que você vai receber o precatório. Você pode... A ideia é essa, até para o investidor que compra. Se ele sabe que vai receber daqui a 5 anos, então ele sabe, eu vou tirar tantos %, mas vale para mim a pena receber daqui a 5 anos. Mas quando você chega numa prefeitura como a nossa, em que você não sabe, porque ele não paga corretamente, direto tendo que haver sequestro para haver pagamento de precatório e tudo isso se torna muito incerto para o investidor. Então, ele não quer comprar. É possível comprar? Mas, por exemplo, na prefeitura de Teresópolis é muito mais difícil. Aí você consegue, sim, comprar, né, consegue vender o precatório para quem tem dívida com o município. Que aí você pode fazer a compensação. Mas até isso é um processo difícil aqui. Por exemplo, eu tenho um precatório. Tá? O governo me deve um trabalho que eu já fiz. Ele não me pagou. Eu posso pagar uma dívida da prefeitura? Eu devo, por exemplo, eu estou devendo impostos. Isso pode ser descontado? Pode ser. Você pode fazer a compensação e aí você paga aquele valor ali nessa compensação dos precatórios. E não precisa ser exatamente o mesmo valor. Você tem mais a receber, você só vai descontar aquele valor ali no precatório. E acerta a sua dívida com a prefeitura. Isso pode acontecer. Agora, o precatório, por sua vez, ele também ele vai acumulando juros, né? Sim, ele vai acumulando, mas não é o mesmo... A correção e os juros do precatório não são os mesmos do mercado em si. Então, para o investidor, é ruim porque ele não vai ganhar tanto como ele ganha hoje no mercado. Né? Mas, para a prefeitura, também é ruim ela não pagar, porque quando ela vai pagar, vai ser muito mais caro. Ela não chega a ter a mesma aplicação de juros e correção que o mercado em si aplica, mas ela está pagando juros por conta disso. Gente, quando se fala precatórios são dívidas que o governo tem, os governos, pode ser estadual, federal, municipal, são dívidas que o governo tem que ele transforma em precatório. Ou seja, ele não paga a dívida,
vira um precatório e aquilo leva anos para você conseguir receber. Se ele botar se virar precatório, já era. Você vai levar muito tempo. Você morre e não recebe. Acontece muito disso, dependendo da situação, acontece muito disso, de morrer e não receber o precatório. Porque fica anos sem pagar. Aí você tem, né, a Constituição alterou por conta disso, para conseguir regularizar esses pagamentos. Só que assim, as prefeituras continuaram sem cumprir. Essa aqui é a questão. Você hoje teria que ter já um sistema correto para pagamento, mas as prefeituras continuaram sem cumprir, como se não fosse dívida delas. E aí, quando você vai conversar muitas vezes com o prefeito, que está no cargo e tudo, não estou nem falando só de Teresópolis, mas, no geral, a justificativa deles mas isso é dívida do governo passado. Mas não importa. Se você aceitou ser prefeito, você só está administrando aquela prefeitura, que ela é uma só, ela não é de governo em governo, ela é uma só, ela é uma continuidade. Você está ali durante 4 anos para exercer aquele cargo, administrar aquilo ali. Mas o dinheiro é do povo a vida inteira, né? Para pagar as dívidas e para fazer o que tem que ser feito como prefeito. E também receber os valores, porque ele também recebe valores atrasados. Né? Se alguém ficou devendo ao governo e o governo cobrar, ele vai receber dívida hoje de alguma dívida de 5, 6 anos atrás. Então, por que ele não acerta isso para pagar o precatório? Mas passou a ser algo, para os governos de um modo geral, o precatório passou a ser algo muito mal visto. Mas, na verdade, o precatório ele só existe porque é uma dívida que o governo não pagou corretamente de um modo geral. Tá? Isso aí, ou são por decisões judiciais, por algum erro, uma falha que o governo teve, e aí ele tem que pagar por isso, ou o precatório surgiu por algo que ele tinha que ter pago lá atrás e não pagou, e aquilo gerou um valor absurdo. Como o caso dos servidores, né? Como o caso do cargo comissionado, tudo isso, que se o governo, quando entrou, tivesse acertado na hora que ele exonerou os outros, ele já tivesse acertado todo mundo, não teria gerado precatórios para esse povo todo. O que, aliás, o governo municipal, o governo Vinícius, ele tem uma dívida de precatórios altíssima. Ele já encontrou dívidas e ele triplicou essa dívida. Triplicou é minha, eu que estou falando isso, não posso afirmar se triplicou, se quadriplicou, enfim. Mas cresceu muito. A dívida hoje é enorme. Teresópolis tem uma dívida muito grande que o governo não pagou. Dívida de governos passados e dívidas do governo atual que são maiores do que as do governo passado, dos governos passados, né? E o que, aliás, o governo federal também, hoje, o que deve de precatório o governo Lula... Também, muito. É uma enormidade. Isso, né? O déficit vai piorar muito. Explodiu. Aí a gente está falando de bilhões. Exatamente, e vai piorar muito. E o que é mais triste nessa situação é que o governo federal, ele tinha historicamente, ele vinha pagando certos precatórios. Quando gerava o precatório, no ano seguinte eles estavam pagando, que é o que a lei determina. Gerava, no exercício seguinte estava pagando. E já de alguns anos, 2, 3 anos para cá, isso já não tem acontecido com essa regularidade. A autoridade, o prefeito, o governador e o presidente não respondem em cima disso? Deveria responder. O CPF deveria dele responder. não responde? Mas infelizmente não, mas deveria responder. Né? Infelizmente não. Tá? O que tem que ser criado, mas aí é muito difícil, e aí você tem que mudar a legislação para isso, exatamente para que eles passem a responder. Porque eles estão dando prejuízo ao município, ao Estado ou ao governo federal, à União Federal. Porque se ele não paga, é exatamente aquilo. Por mais que não sejam os mesmos juros de mercado, se ele não paga, ele vai pagar juros. E aí o povo está pagando mais caro, a dívida está ficando maior. Isso só vai gerando problemas maiores. Então, eles deveriam responder sim. Infelizmente, não, mas deveriam responder. Ok, Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Você passar aqui. Toda quarta-feira ele vem, hoje é quinta, né? Mas infelizmente, teve um compromisso ontem, né? E você já pode falar desse compromisso que você teve ontem, dessa novidade, ou a gente deixa para semana que vem? Eu falo. Hoje ainda não posso, não. Pode falar? Não, ainda não. Mas semana que vem eu vou comunicar. Pode deixar. Mas achei legal. Eu gostei muito. Muito bom. Bom gostei saber. muito. Obrigado. Tem coisa boa aí. Ricardo, obrigado, tá, meu irmão? Eu que agradeço. Um abraço. Fica aí, sai pela cozinha. Me dá a câmera, seguinte, preços para hoje da Original Drogaria. A Original Drogaria com ofertas todos os dias e hoje é a Quinta Sênior. Você hoje tem na Quinta Sênior, você tem, peraí, deixa eu voltar para cá, Corega Pó Fixador, 22 gramas, R$ 15,99. Pó fixador Corega, R$ 15,99. Tem mais. Fralda geriátrica Comfort Master, R$ 59,99.
A solução bucal Periogard, 250 ml, R$ 23,99. Alto Vaza, Bom Sucesso e Vargem Grande. Loção pós-barba Nivea, R$ 32,99. Nebulizador portátil, R$ 149,99. A fralda geriátrica Dermacare, com 16 fraldas, R$ 69,99. CeraVe, loção CeraVe, R$ 99,99, loção hidratante. O Nutrem Senior, R$ 122,99, 740 gramas, exceto o zero lactose. O polivitamínico Top Vit, caixa com 60, R$ 39,99. Essas ofertas são para hoje na Original Drogaria, Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Na volta do comercial eu vim conversando com ela, com a doutora Gabriela e o Outubro Rosa. A gente volta já.